Então, eu vou começar a aula aqui. A aula de hoje é basicamente uma continuação da aula passada, né, que a gente falou sobre calor que quando o material recebe. Na aula passada falamos do calor sensível, que é o calor que o material recebe para aumentar sua temperatura. Hoje vamos falar de outro tipo de calor, que é o calor responsável pela mudança de fase. Essa aula vai ser basicamente sobre isso, sobre mudança de fase. Primeiramente, sabemos que os estados da matéria são sólido, líquido e gasoso. O processo de quando aqui está o exemplo da água, né, que ela tem esses três estados: estado sólido que é o gelo, estado líquido que é a água líquida, né, estado gasoso que é a forma de vapor, gás. A água, ela quando ela se transforma do sólido para o líquido, o fenômeno é chamado de fusão aqui. E o processo contrário, quando o líquido vira sólido, é solidificação. Ou seja, quando a água líquida vira gelo, é o processo de solidificação, e quando o gelo derrete, é o processo de fusão, que vira água. E o outro processo que existe também é o de vaporização, quando a água começa a ferver, né, e entra em ebulição, aí é chamado do líquido para o gás, é chamado de vaporização. E o contrário, quando temos o gás, né, e ele vira líquido, que é o que acontece na chuva, né, quando chove, é o processo de condensação ou liquefação, que é o processo quando o gás vira líquido. E existe também um processo que é quando ele vira do sólido para o gasoso, ou o contrário, quando é do gasoso para o sólido, também é chamado de sublimação, que é o que ocorre com a naftalina. Não sei se vocês já viram umas pastilhas que o pessoal bota na roupa, né, para não dar traça, e bota lá no armário, ele não vira líquido não, tipo, ele só desaparece, só ele sublima. Uma coisa também é a neve, né? A neve também ela é um processo de sublimação. Ou o gás no congelador, no seu. Não sei se você já viu aquele gelo que fica no congelador, é devido à sublimação do gás ali, entendeu? Esses são os processos de mudança de fase. E para ocorrer essa mudança de fase, é necessário uma certa quantidade de calor, entendeu? Com isso, a gente deu uma boa revisada nos estados da matéria, né? Processo do sólido para o líquido. É a difusão, do líquido para o sólido. É o de solidificação, do líquido para o gás é a vaporização, e do gás para o líquido é a condensação, a liquefação. E o processo que vai do sólido direto para o gasoso é chamado de sublimação. Aqui tem algumas figuras, né? Tipo, o solo. Aqui tem um ferro, o ferro é aquele virando ferro líquido, que a fusão para ele virar líquido, você tem que aquecer ele até 1535 graus Celsius aqui, ó. O ferro começa a encanecer, né? E ele começa a derreter aqui. Aqui é o nitrogênio líquido. O ar que respiramos, por exemplo, tem cerca de 70% de nitrogênio, mas ele é no estado gasoso. Mas podemos fazer ele na forma líquida. E a temperatura dele na forma líquida é menos 195,8 graus Celsius aqui. Não sei se vocês viram, porque o pessoal estava falando que para ter vacina aqui no Brasil da Pfizer, é necessário uma temperatura muito baixa, né? É por causa disso, porque precisa de nitrogênio líquido para você deixar a temperatura muito baixa. Aí, tipo, eu já cheguei a trabalhar com nitrogênio líquido, aí, tipo, poucos lugares aqui no Brasil tem, consegue fazer essa liquefação de nitrogênio. Tem aqui em Pernambuco, no Rio, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Aí por isso que o pessoal estava falando que a vacina da Pfizer seria de difícil transporte e tal. E aqui, por exemplo, é, tem a chaleira, né? A gente, quando aquece, aí o vapor de água aqui entra em ebulição e vira vapor. Mas quando ela chega aqui, você pode ver que ela forma um vaporzinho aqui. Esse vapor é a condensação do vapor de água, entendeu? Aqui são gotículas d'água, que é o vapor. Porque aqui a temperatura ambiente é bem mais frio que dentro da chaleira, que dá uma temperatura muito alta. Aí aqui ele fica. Aí por isso é que fica a fumacinha aqui, entendeu? Aqui são alguns processos de transformação aqui, ó. O ferro se transformando para o líquido, o líquido aqui se transformando para um gás. Aqui é o contrário, o gás se transformando em um líquido aqui no vapor. Aqui você pode ver aqui um monte de vapor aqui de nitrogênio também ali.
E o nitrogênio, ele é bastante, o nitrogênio líquido ele é bastante estável. Basta você tirar da garrafa térmica que ele já vira vapor e tal. Tipo, é, até pode cair pequenas gotas na sua mão que não acontece nada e tal. Mas não pode atingir o olho, não, porque pode cegar e tal. Mas ele evapora bem rápido o nitrogênio líquido. É usado para resfriar coisas com temperatura muito baixa. Agora, vamos falar do calor que é necessário para essas mudanças de fase. Primeiramente, é importante se frisar que durante o processo de transformação de fase, a temperatura do material não muda durante o processo. Ou seja, se você tiver um gelo aqui, ele até ele derreter completamente, ele não vai aumentar a sua temperatura, não. Vai permanecer na mesma temperatura aqui. Ou seja, se você pegar uma pedra de gelo e deixar lá, botar um termômetro e esperar ele descongelar, ele vai ter sempre 0 graus até ele descongelar completamente, tá entendendo? Como eu falei, o calor responsável pela mudança de fase, pela variação de temperatura, é o calor sensível, como eu falei na aula passada, que o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E o calor responsável pela mudança de fase é chamado de calor de transformação ou calor latente. Aqui, mostrando aqui, ó, você deixa um gelo aqui, se você aquecer, ele vai derreter todinho e vai permanecer sempre a mesma temperatura, de 0 graus. Aí quando ele derrete completamente, depois de derreter completamente todo o gelo, aí sim que ele vai aumentar a temperatura, entendeu? Aqui o L, no caso, seria o calor latente específico, mas geralmente a gente só fala calor latente. Aí ele fala, aí, calor latente esse L, de uma mudança de fase, é a quantidade de calor que a substância recebe ou cede por unidade de massa durante a transformação, mantendo a temperatura constante. Ou seja, esse L é a quantidade de calor necessária para transformar 1 grama de material em outra fase, ou seja, do sólido para o líquido, ou, por exemplo, aqui, se for assim na ebulição, se a água estivesse fervendo aqui, seria a quantidade de calor necessária para a água evaporar, etc. Que é justamente, não sei se você lembra da aula passada, que, tipo, os sólidos, os materiais, eles têm uma certa ligação entre sua estrutura cristalina e suas estruturas de ligações, entendeu? Essa certa quantidade de calor seria a quantidade necessária para ele quebrar essas estruturas. Aqui é a fórmula do calor necessário para ele mudar de fase. É uma fórmula simples, é simplesmente a quantidade de calor é igual à massa, a quantidade de matéria que você tem no material, vezes o calor latente, que é esse L aqui. Entendeu? E aqui, como a água é o nosso material mais importante, né? Aqui tem alguns valores da água. Para a água entrar em fusão, ou seja, para a água derreter, ele precisa ganhar calor, e o calor latente é de 80 calorias por grama. E a solidificação da água é o mesmo valor, só que em sentido contrário, vai ser igual, o calor latente da água para a água virar gelo é necessário de menos 80 calorias por grama. Esse negativo nos diz o sinal de calor aqui. Pois, quando o sinal é positivo, não sei se vocês lembram da aula passada, o material ele ganha calor. E quando é negativo esse calor aqui, é quando o material perde calor, entendeu? Ou seja, para um positivo aqui ele vai ganhar calor, o material vai receber calor. E quando é negativo, o material está perdendo calor. Aqui tem o valor do valor de vaporização da água, do calor latente aqui da água, 500 calorias por grama, ou seja, é necessário para cada grama de água quando entra em ebulição, 540 calorias para ele virar vapor, tá entendendo? E a mesma quantidade, o contrário, para quando água, perde 540 calorias, ele gera 1 grama, entendeu? Essa o que significa esse calor latente? Ou seja, a quantidade de calor necessária para transformar de uma fase para outra, entendeu? Agora sabemos desses conceitos básicos, agora vamos perceber como é a curva de aquecimento e resfriamento. Aqui, por exemplo, é uma curva de aquecimento da água sob a pressão normal. Aqui ele começa da fase quando a água está na temperatura negativa, em 0 graus a gente sabe que a água ela passa do sólido para o líquido, seria aqui. Ou seja, a menos 20 graus a água é no estado sólido,
Aí ela aquece até uma certa temperatura aqui, ou seja, ela recebe o calor sensível nessa parte aqui. Aí quando chega em 0 graus, ela começa a derreter aqui. Pode ver que a temperatura permanece constante, mas continua ganhando calor até derreter completamente. E a partir disso, quando ela derrete completamente, ela começa a ganhar temperatura. A água aqui, que é nessa fase C aqui, nesse estágio C. Aí quando ela chega a 100 graus, ela começa a ferver, né? Entre ebulição e começa a temperatura fica constante e começa a virar vapor aqui. E a partir daqui, quando ela virar gás, você aquece ela, pode aquecer indefinidamente. Mas quando você aquece suficientemente grande, ela pode até virar plasma e tal, que é o que acontece no Sol, quando os íons das moléculas ficam, as moléculas ficam ionizadas. Mas isso aqui não é necessário para vocês não, mas isso aqui é o processo de aquecimento da água aqui, do estado sólido até o estado vapor aqui. Você pode ver que aqui ela tem calor sensível, aqui é o calor latente, aqui é o calor sensível, aqui é o calor latente e aqui é o calor sensível. Como volto a falar, o calor sensível, calor responsável, é o aumento da variação de temperatura, e o calor latente é o responsável pela mudança de fase, é apenas isso, que é basicamente o assunto dessas aulas de calorimetria. Aqui, falando exatamente isso que eu falei, de menos 20 a 0 graus é o aquecimento do gelo, a 0 graus o gelo ocorre a fusão no gelo, e depois que a água é fundida, depois que o gelo é fundido, vira água completamente, água líquida, ele aquece de 0 a 100 graus e ocorre outra transformação, a vaporização da água líquida a 100 graus aqui, e acima de 100 graus é necessário a gente confinarmos em um recipiente adequado, porque quando a gente aquece, como eu falei na aula anterior, vai ganhar mais pressão, ou seja, as moléculas vão cada vez mais bater mais na superfície do material que você está confinando e você precisa ter materiais mais fortes, entendeu? Agora, vamos ver aqui como é o contrário aqui. No caso, aqui estava aquecendo, né? Aqui é resfriando. Aqui ele vai estar no estado de vapor e vai diminuir até 100 graus aqui, quando a gente resfria o vapor aqui de água, aqui. Você resfriar de 110 a 100, pode ser qualquer outro valor aqui. Aqui a 100 graus começa a condensar água. É aquele fenômeno que você, quando. Não sei se vocês já ferveram água e a tampa começa a aparecer uma gotícula de água na tampa. Aquilo ali é água condensando, que a água evaporou, né? Aí quando ela chega na tampa da panela, fica umas gotículas d'água, que é a água condensando ali. Aí quando o vapor condensa totalmente, aí ele resfria no estado líquido, né? E depois, quando ele chega a 0 graus, ele começa a virar gelo. E a partir daqui, do gelo, quando é todo líquido vira gelo, ele começa a resfriar completamente. Ele resfria até o próximo do zero absoluto. Aqui, falando exatamente isso que eu falei aqui, esfriamento do vapor de água de 110 a 100 graus, a condensação e liquefação do vapor a 100 graus aqui no B, no C, o esfriamento da água líquida de 100 a 0 graus, no D, a solidificação da água. E aqui no E, é resfriamento abaixo do 0 graus. Agora eu vou mostrar um vídeo de experimento para vocês terem ideia de como é esse processo de resfriamento e como ocorre na prática esse resfriamento da água. Transições de fase são muito comuns.
Mas, durante uma transição de fase, ocorre uma coisa muito interessante. A temperatura permanece a mesma. Espera aí, mas você está injetando calor lá? Não está acontecendo nada? Tá, está, né? De forma que esse calor que é absorvido pelas substâncias, né, por sistemas termodinâmicos, né, e que é necessário para promover a transição de fase, esse calor é conhecido como calor latente, né? Então, é sobre isso que o Cláudio vai falar agora. Vamos lá. Para isso nós vamos usar mercúrio, né? Mercúrio é esse líquido, na verdade é um metal no estado líquido à temperatura ambiente, né? São poucos, né, os metais. Os metais, a maioria deles, ele está no estado sólido à temperatura ambiente, né? O mercúrio não. O mercúrio ele está líquido à temperatura ambiente. Para virar sólido, eu preciso resfriá-lo, né? Resfriá-lo a mais ou menos 38, 37, 38 graus abaixo de zero. Abaixo de zero. Abaixo de zero. E para isso a gente vai usar nitrogênio líquido, né? Então, nitrogênio líquido, bom, o ar nosso, a atmosfera é composto de nitrogênio, basicamente, né? Quase 70% é nitrogênio. Para liquefazer o nitrogênio, eu preciso resfriar o ar, né? Então aqui eu tenho, nós chamamos isso de ar líquido, né? Na verdade, Olha só. isso aqui é o nitrogênio que está na forma gasosa, né? E que resfriado se torna líquido, né? Então aqui a gente pode observar que ele praticamente evapora, né? Rapidamente em contato com a mesa. Então, nós temos aqui um termopar dentro do mercúrio, para medida de temperatura, né? E aqui a temperatura do mercúrio. Então aqui estamos com 20,6 graus, né? E nós vamos mergulhar o mercúrio dentro do nitrogênio. Então, mergulhando ele aqui, rapidamente vão ver a temperatura baixar. Vai caindo. Né? Vai caindo. Fantástico, olha só. 8, 4, Nossa. 3. Bom, agora negativo, né? Nossa. 5 negativo, 10. Menos 10, né? Menos 11. Menos 15. Né? Menos 16, menos 20. Menos 26, 29, 30, 31, 35, 36. Olha, 36,7, 36,8 e a temperatura se estabilizou. Agora estabilizou. Agora ele está sendo transformado de, olha aí. As duas fases, né? As duas fases. Tem ainda as duas fases. Tem as duas fases. Exatamente. Mas a temperatura permanece a mesma, né? Durante a transição de fase. Exatamente, né? Bom, 36,8. Bom, agora de novo voltou a cair. 39, 30. Olha, né? Totalmente porque sólido. ele agora já está na fase sólida, né? Exatamente. Tá, okay. Agora é calor sensível, né? Então agora ele só está mudando a temperatura. Interessante, muito interessante. Menos 70 graus, menos 76, menos 80 e assim por diante, né? A temperatura vai caindo cada vez mais. Bom, então agora eu tenho mercúrio sólido. E eu posso agora fazer o seguinte. Agora você vai fazer a transição de fase oposta, não é isso? Exatamente. Você vai aquecê-lo. Vai aquecê-lo, né? Aos poucos vão passando isso é fácil, né? Ele vai aquecendo. Aqui está menos 90. Ainda está menos 90 graus Celsius. Menos 90 graus Celsius. Interessante. Então vamos usar um pouco aqui Agora sim, agora você está ajudando bastante mesmo. Fornecendo calor agora. Fornecendo calor, exatamente. Fornecendo calor. Ele vai condensando a umidade do ar, né? Por isso fica branco, né? Está 70 graus. Já está em 70 lá. Já está 70 graus. 65. 65, quer dizer, a temperatura vai aumentando, né? Menos 50 graus. 58. Interessante. Então, agora 49. Estamos nos aproximando da temperatura crítica, né? Sim, exatamente. Pronto. 39,2, 38, 37.
Olha, 36,9, 36,8. Temos as duas fases Agora aqui. temos as duas fases, uma parte sólida e uma parte líquida, Líquida. coexistindo. Coexistindo. Né? Né? E agora, mesmo que eu forneça calor, a A temperatura temperatura permanece constante. 36 Né? ponto, ela não se... Encerrada a transição de fase, aí acabou. Aí acabou, exatamente. Então aqui eu tenho agora, né, praticamente todo o mercúrio no estado líquido. Então daqui para frente a tendência dele aqueceu, a temperatura aumenta. aumenta, É isso, né? exatamente. Aqueceu, a temperatura aumenta. Isso. Não é o caso durante a transição de fase. Né? Exato. Essa era a Ele ideia. absorve Então... uma certa quantidade de calor, né? Na realidade, para quebrar ligações, não é isso? Exatamente. Isso que Esse é o calor fundamental, latente. né? O calor está sendo utilizado pela substância, Sim. não é isso? Exatamente. Mas não para aquecê-lo durante a transição de fase, né? Exato. É só para quebrar as ligações. Né? Isso aí é bem interessante porque em casa, quando você está fervendo uma panela com água, se você está na transição de fase, a água virando vapor, a água começou a ferver, nesse caso você pode diminuir o fogo da chama, porque nesse caso não adianta você fornecer mais calor, a temperatura não vai aumentar. Não, se for para esquentar, não. Exatamente. Então, nesse caso, você, para economizar gás, você diminui, né? Deixa no mínimo, para exatamente, porque você sabe que agora a temperatura não vai subir mais, né? Então não adianta... Isso é bem da experiência, né? Porque todo mundo observa, né? Isso. Que a temperatura permanece a mesma, né? Não vai cozinhar mais rápido, né? Okay. E aí vocês entenderam? Viram o processo como é? Tipo, o processo ali de o calor transformação, que ele fica na temperatura constante. E a mesma coisa, tipo, quando ele evapora também, não apenas do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido. E vocês viram que o outro calor sensível é o calor responsável pela variação de temperatura. Que foi os assuntos que a gente abordou nessas duas aulas. Agora, vamos fazer aqui uns exemplos aqui para vocês terem ideia de como resolver quando cair no vestibular, algum concurso, uma questão sobre esse assunto, como resolver. Aí eu preparei aqui uns exemplos aqui para vocês. Aqui ele fala, temos inicialmente 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Aí ele fala, determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus Celsius. Aí ele pede para traçar a curva de aquecimento do processo. Aí ele fala que o calor específico do gelo 0,5 caloria por grama por grau Celsius. E o calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius. E ele fala também que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Primeiramente, aqui tem um esquemazinho aqui do que acontece, os fenômenos. Primeiramente, tem o gelo, né? Está menos 10 graus, ele está na fase sólida, né? Aí, para ele atingir a fase líquida primeiro, ele vai ter que chegar a 0 graus, ou seja, tem um aquecimento aqui, uma variação de temperatura de menos 10 a 0 graus. No estado de 0 graus, ele começa a derreter o gelo, né? E fica a 0 graus constante, até derreter o gelo completamente. Aqui, no caso, seria o calor de transformação, o calor latente aqui. Aí, quando ele virar água completamente, quando ele virar toda a água, aí depois, aí sim, vai começar a aquecer de novo, e a temperatura final ele fala que ele quer a 20 graus, entendeu? Aquecer até 20 graus aqui. Seria como se você tivesse um monte de gelo, deixasse lá ele derretendo lá, aquecendo. Aí, primeiramente, fazemos as contas por fases aqui. Primeira fase, que é o do aquecimento do gelo, quando ele está aqui do gelo até 0 graus. Ou seja, vai ser a temperatura inicial menos 10 e a temperatura final é 0 graus. A massa é 200, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Como aqui tem um menos 10, menos com menos fica mais, ou seja, a variação de temperatura é 10 graus Celsius. E o calor específico do gelo é de 0,5 caloria por grama, grau Celsius. Não sei se vocês lembram da aula passada, o calor sensível é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Jogando aqui os valores,
vai dar a massa que é 200, o calor específico é 0,5 e a variação de temperatura é 10 graus. Aqui, 0,5 vezes 10 é igual a 5, 5 vezes 200 é igual a 1000. Ou seja, durante esse primeiro processo aqui, é necessário 1000 calorias para ele passar de menos 10 graus até 0 graus. Aí, quando ele atinge 0 graus, a temperatura permanece constante e ele começa a se fundir. Como vocês viram no vídeo lá do mercúrio. Fica a temperatura constante e ele começa a, no caso lá, era solidificando, aqui no caso derretendo aqui, entendeu? Até derreter completamente essa massa aqui. Mas tem algumas questões que não é necessário derreter completamente. Mas aqui no caso, é necessário derreter completamente. Porque ele quer aquecer até uma certa temperatura aqui maior. A gente viu durante a aula que o calor latente é simplesmente a massa vezes o calor latente, o calor de transformação. É igual a massa vezes o calor latente. A massa a gente tem que é 200 e o calor latente a gente tem que é 80 calorias para cada grama. Jogando aqui, 200 vezes 80, aqui 2 vezes 8 é igual a 16 e permanece o 0, 3 zero aqui, ou seja, vai ser 16.000 calorias. Aí, quando ele derreteu completamente a água, aí ele vai aquecer até a temperatura que a gente quer, que é de 20 graus, né? Aí a gente usa o calor sensível de novo, só que no caso da água, aquecendo de 0 graus até 20 graus. A massa é a mesma, que é 200 gramas, a sua temperatura é a temperatura final, menos a temperatura inicial, a temperatura final é 20 graus, a temperatura inicial é de 0 graus, ou seja, a variação de temperatura é de 20 graus. E o calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius. A gente usa de novo a fórmula do calor sensível, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, joga os valores, a massa 200, o calor específico da água líquida é de 1, e a variação de temperatura aqui no caso é de 20 graus Celsius. Assim, 1 vezes 20 é igual a 20, e 20 vezes 200 é igual a 4.000. Aí a gente soma isso aqui tudinho, aí vem o calor total necessário para passar daqui até essa fase aqui só é somar essas quantidade de calor total aqui. Aqui vai ser 1.000 mais 16.000 é 17.000, mais 4.000 é 21.000 calorias. Ou, se vocês quiserem, você também pode usar a unidade de quilocalorias, ou seja, seria 21 quilocalorias. Lembrando que 1.000 é igual a quilo, entendeu? Aqui é exatamente isso que eu estava falando, né? A gente soma a quantidade de calor necessária para passar dessa fase aqui até essa aqui, até essa temperatura. Ou seja, a quantidade de calor seria 21.000 calorias, ou 21 quilocalorias. E aqui está o gráfico, exatamente o que acontece. Aqui no X é a quantidade de calor, e no eixo vertical é a variação de temperatura. Aqui, como é falado no problema, de menos 10 a 0 graus ocorre um aumento da temperatura na fase sólida. Aqui, quando ele vira sólido aqui, ele dessa certa quantidade de calor que é de 1.000 calorias, né? E daqui para cá ocorre a fusão, que ocorre na parte que transforma do sólido para o líquido. E nessa fase aqui, ele transforma ele aumenta a temperatura de 0 graus até 20 graus. Agora vamos fazer outra questão aqui. Vocês conseguiram entender ou ficou alguma dúvida ou quer que eu repita alguma coisa? Deu para entender? Alguma pergunta? Vocês só apenas somar a quantidade de calor necessária para cada estágio, entendeu? Beleza, beleza. Aí nas transformações vocês usam calor latente, na parte que tem variação de temperatura, usa o calor sensível. Agora vamos fazer outro exemplo aqui. Aí fala aqui, fez-se uma cavidade num grande bloco de gelo a 0 graus Celsius, interior colocou-se um corpo sólido de massa 16 gramas a 100 graus Celsius. Estando o sistema isolado termicamente no meio exterior, verificou-se que após o equilíbrio térmico, que se formaram 2,5 gramas de água líquida, ou seja, botou essa massinha do negócio e derreteu a água. Aí derreteu com o calor dessa massinha, quando atingiu o equilíbrio térmico, derreteu apenas 2,5 gramas de água líquida. Aí ele pergunta, determine o calor específico do material que constitui o corpo. Aí ele fala que é dado o calor latente de fusão do gelo de 80 calorias por grama.
Não sei se você já viu esse experimento, tem muito na internet, que o cara bota um pedaço de bola quente num negócio de gelo e, e a bolinha sai derretendo no gelo, tá entendendo? Aí a bolinha vai parar de derreter gelo quando a bolinha atingir 0 graus, quando a temperatura do gelo, o calor do gelo for puxar todinha for a bolinha passar o calor todinho pro gelo, tá entendendo? Quando a bolinha ficar até 0 graus, a bolinha resfriar suficientemente para atingir o equilíbrio térmico. De vez em quando aparece esse vídeo na internet, o pessoal bota para derreter umas coisas, bota lá uma bola quente e aí bota para derreter. Aqui, aí, o bloco ele vai resfriar e o gelo vai aquecer não, vai derreter apenas, porque aqui apenas é uma transformação, não vai ter quantidade de calor suficiente para derreter o gelo completo e transformar o gelo completo e aumentar e virar água e aumentar a temperatura. Aqui é os dados de prevenção. A massa da bolinha é 16 gramas, calor específico é o que quer no problema, é dado por X. A bolinha ele começa a 100 graus e como não derrete o gelo completamente, a bolinha que vai atingir a temperatura de 0 graus, vai atingir equilíbrio térmico com gelo. Aqui, ou seja, a temperatura final vai ser de 0 graus. Ou seja, como a temperatura final é de 0 graus e a temperatura inicial é de 100, a variação de temperatura é de menos 100 graus. E a massa do gelo que foi fundido durante esse processo é de 2,5 gramas de água líquida, é a quantidade do gelo que foi transformado em água. E o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Primeiramente, a bolinha ela vai resfriar, né? Aí a gente usa a equação do calor latente, do calor sensível para a bolinha aqui, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Aqui vai ser a massa é 16, né? O calor específico que a gente quer e a variação de temperatura é menos 100 graus. Isso aqui. No fim, essa bolinha vai ter um calor de menos 1600 X aqui. Lembrando que o menos significa o quê? Como eu falei na aula passada, o menos significa que o objeto ele perdeu calor, entendeu? Quando é positivo é que o objeto ganha calor. Aqui, porque a gente pode ver que tipo, a bolinha ela resfriou, ou seja, ela perdeu calor. E no caso do gelo, vai ser o calor latente, né? O calor de transformação. Aqui. O gelo vai se transformar do estado sólido para o líquido. Aí a quantidade de massa que foi transformada em líquido é 2,5 gramas. E o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, ou seja, 80 aqui. 2,25 vezes 80 é simplesmente 200 calorias aqui. Como eu falei, aqui o calor, a energia, ela não desaparece, ela vai passar de um meio para o outro aqui no caso. Ou seja, a quantidade de calor que a bolinha perdeu, ela passou para o gelo. Ou seja, a mesma quantidade de calor aqui vai ser igual à caloria que o gelo recebeu. Ou seja, em módulo, esse valor aqui vai ter que ser igual. O sinal aqui é só fazer que esse aqui perdeu e esse aqui ganhou, tá entendendo? Ou seja, mas a quantidade de calor vai ser o mesmo no sistema aqui. Ou seja, em módulos são o mesmo aqui. Ou seja, a quantidade de calor aqui vai ser a quantidade aqui do ferro, vai ser 1600 do X, vai ser igual a 200, que é a quantidade de calor que esse aqui ganhou. Como eu falei, esse aqui é para dizer que perdeu o sinal aqui de menos, esse aqui é para dizer que ganhou. Entendeu? Mas no total não desapareceu o calor aqui. Foi apenas um passou por outro. Assim, a gente iguala os calores, né? Aqui a gente vê que tem 2 zero, dá para cortar. E vai ficar simplesmente, o X vai ficar, dá para cortar de novo aqui, o 2 aqui 16, vai ficar aqui 1 e aqui 8. Ou seja, o calor específico é igual a 1 sobre 8, que é igual a 0,25, 125 calorias por grau Celsius. Ou seja, esse é o calor específico da bolinha para ele, com essa massa, derreter essa quantidade de gelo aqui.
Entendeu? Uma questão, uma pergunta. Vocês deu para entender essa questão? É apenas vocês têm que ver isso, tipo, que o calor passou de um material para o outro. E o sinal aqui só quer dizer isso, que um material perdeu calor e o outro ganhou. Entendeu? Questões, problemas, perguntas? Tranquilo? Tá de boa essa questão? Beleza, beleza, beleza. Entendeu? Vocês têm que saber isso. Tipo, o calor ele vai passar apenas aqui de um meio para o outro e o calor que um recebe, o outro ganha. Agora vamos fazer outra questão aqui. Aí é falado aqui que uma pedra de gelo a 0 graus Celsius é colocada em 200 gramas de água a 30 graus Celsius. Num recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente, ou seja, que o recipiente ele não faz parte ele não absorve calor, nem dissipa calor. Aí ele fala, o equilíbrio térmico se estabelece em 20 graus Celsius, ou seja, você coloca uma pedra de gelo, né? E a água ela vai esfriar, é como caso você bebesse água tá quente, né? E você quisesse beber água gelada, aí você coloca uma pedrinha de gelo, aí a temperatura vai abaixar até 20 graus. Aí ele fala, o calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius. Ele fala que o calor de fusão do gelo é de 80 calorias por grama por grau Celsius. Aí ele pergunta qual a massa da pedra de gelo. Ou seja, para você saber o tamanho da pedra de gelo para resfriar a água até a temperatura que você quer, a quantidade de gelo. Aí, aqui está o gráfico, né, do que acontece. Aqui o gelo está a 0 graus, aqui. Aí ele vai passar um certo tempo derretendo, aqui. Aí quando ele derreter completamente, ele vai aquecer até a temperatura de 20 graus, aqui, até a temperatura de equilíbrio térmico. Que nem a água vai esfriar mais, nem a água do gelo vai esquentar mais. E a água ela vai simplesmente só resfriar aqui. Aqui tá os problemas, os dados do problema, que ele dá no problema. A massa, a gente não tem a massa do gelo, pedra de gelo. A gente, no problema daqui, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. A massa desse gelo que virou água, a gente não sabe, que é o gelo, né? Que a gente não sabe o que a gente quer. O calor específico da água, a gente dá, que é 1 caloria por grama por grau Celsius. Aqui, o gelo, ele derreteu completamente e a temperatura inicial é de 0 graus e a temperatura final é de 20 graus. Ou seja, a variação de temperatura é 20 menos 0, que é igual a 20 graus Celsius. Ou seja, houve um aumento da temperatura. E para a água, o nosso copo de água, né? Ele fala aqui que a água tem 200 gramas de água. O calor específico da água, ele dá um problema, que é 1 caloria por grau Celsius. E a água tá quente, né? A água tá 30 graus e a temperatura final é de 20 graus, que é a temperatura que está o equilíbrio térmico. Ou seja, como a temperatura final é 20 e a temperatura inicial é 30, aí 20 menos 30 é igual a menos 10, ou seja, a variação de temperatura de menos 10 graus Celsius da água que estava no copo. Agora vamos fazer as continhas, né? Primeiramente, a água aqui ela tem que virar líquido, né, para aquecer. Aí a gente tem que usar o calor de transformação, que vai ficar. O calor é igual a massa vezes o calor latente aqui. A massa a gente não tem, a massa do gelo, é o que a gente quer, né? E o calor latente é de 80. Ou seja, nessa primeira parte vai ser igual a 80x, onde x é a massa. Aí, depois disso, da água derreter completamente, ela vai começar a aquecer até 20 graus, ou seja, vai ser o calor sensível de 0 a 20 graus. A gente sabe que o calor sensível é igual a massa vezes o calor específico da variação de temperatura. A gente aplica os parâmetros aqui. A massa é o que a gente quer, né? O calor específico é de 1 e a variação de temperatura é de 20. Ou seja, 20 vezes 1 é igual a 20, vai ficar 20x. Ou seja, para fazer esse processo todinho é necessário aqui 80 mais 20 é igual a 100x aqui. E aqui, como eu falei, o calor necessário para fundir a pedra de gelo que estava a 0 graus e aquecer até 20 graus é 100x aqui.
onde X é a massa do gelo aqui. Agora vamos analisar o calor resfriado pela água aqui, o quanto o calor cedeu de calor. Aqui, o calor sensível vai ser a massa vezes o calor específico pela variação de temperatura. A gente joga de novo. A massa da água que está no corpo é 200 gramas. O calor específico é de 1 e a variação de temperatura é de menos 10, porque ele resfriou, saiu de 30 até 20 graus, ou seja, de menos 10. Assim, o calor da água que cedeu para o gelo vai ser de 1 vezes menos 10 é menos 10, e menos 10 vezes 200 é igual a menos 2.000. Ou seja, para resfriar essa quantidade de temperatura da água é necessário 2.000 calorias. De novo, a quantidade de calor que aqui da água quente cedeu para o gelo vai ser igual à quantidade de calor que o gelo precisou para até chegar até essa temperatura. Assim, vai ser em módulo, a quantidade de calor aqui, que foi recebida pelo gelo, vai ser igual à quantidade de calor cedido pela água. Assim, 100x é igual a 2.000, que dá para cortar 2 zero com 2 zero. Assim, a quantidade de massa de água é simplesmente, a massa de gelo é de 20 gramas, ou seja, com uma pedra de gelo de 20 gramas, você consegue resfriar uma água a 30 graus até 20 graus. Com gelo a 0 graus, né? Lembrando que o congelador dá para fazer temperaturas menores. Vocês conseguiram entender essa questão? Uma pergunta, as questões? Ficou claro? Ou alguma dúvida? De boa? Se ficou alguma dúvida, eu posso explicar novamente. É o mesmo processo da questão anterior, tipo, um recebe calor e outro cede calor, e quando ocorre mudança de fase, a gente usa o calor latente. Beleza? Beleza, então. Agora eu vou passar para outra questão aqui. Aí ele fala aqui um calorímetro de capacidade térmica desprezível, ou seja, o recipiente ele não absorve nem ele cede calor. Tem no seu interior uma pedra de gelo a menos 20 graus Celsius, com 200 gramas de massa. Ou seja, tem um pedaço de gelo, 200 gramas, né, a menos 20 graus Celsius. Aí esse calorímetro faz chegar a vapor de água a 100 graus Celsius, até que a temperatura do sistema seja 60 graus Celsius. Ou seja, a gente tem a pedra de gelo, né? E no final, essa pedra de gelo vai derreter e vai chegar, a água vai chegar até 60 graus. Assim como o vapor de água, ele vai resfriar e vai virar água também e vai ficar num equilíbrio de 60 graus Celsius. Aí ele fala, sendo os calores latentes de 80 calorias por grama na fusão e de 540 calorias por grama na condensação, aí ele pergunta, calcule a massa de água existente nesse momento no calorímetro, dados os calores específicos do gelo de 0,5 caloria por grau Celsius e da água líquida de 1 caloria por grau Celsius. Aqui está o dado do problema do gelo, aqui, e aqui é o do vapor, aqui. O gelo tem 200 gramas, o calor específico do gelo é de 0,5 graus Celsius, ele começa aqui a menos 20 graus Celsius e a gente sabe que ele começa a entrar em fusão aqui a 0 graus Celsius, ou seja, a temperatura final é 0, a temperatura inicial é menos 20, ou seja, a variação de temperatura é de 20 graus Celsius. Para a fusão do gelo, o gelo derreter completamente, né? A massa vai ser 200 gramas, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, aqui. Aí depois a gente sabe que, tipo, para chegar a 60 graus, o gelo vai ter que derreter completamente, né? E ele vai virar água, esse gelo aqui, e esses 200 gramas vão virar 200 gramas de água até chegar a 60 graus Celsius. O calor específico da água líquida é de 1 caloria por grau Celsius, a temperatura inicial é de 0 e a temperatura final é de 60. Ou seja, a variação de temperatura daqui é de 60 graus Celsius. E o vapor de água, a gente não sabe a massa, ele só coloca lá, borrifando lá um vapor de água. A gente não sabe a massa, mas a gente sabe o calor latente de condensação da água, que é
Aqui, como eu falei, aqui é o de condensação, né? Mas como é no sentido contrário aqui, seria menos 540 calorias, ou seja, ele teria que ser de calor para virar água aqui. Ou seja, menos 540 calorias por grama o calor latente de condensação. E a água da condensação aqui, ele vai aquecer, vai resfriar no caso. Tipo, ele vai condensar, né? Mas ainda assim, com a temperatura final, que é a de equilíbrio, vai ser de 60 graus. Ou seja, esse vapor ainda vai resfriar depois de condensar, né? Aí a massa a gente não sabe que vai estar borrifando lá, a gente não controla a quantidade de massa. E a gente sabe que o calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius. A temperatura inicial é de 100, né? Que é a temperatura lá que entra em condensação. E a temperatura final é de 60 graus Celsius, ou seja, 60 menos 100 é igual a menos 40, que é a variação de temperatura é o final menos o inicial. Agora, aplicando no nosso problema, o gelo vai aquecer de menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius, primeira parte, né? Para ele fundir, ele precisa chegar a 0 graus Celsius, ou seja, a gente usa o calor sensível. Aplica aqui na fórmula aqui os valores. O calor desse estágio aqui vai ser 200 vezes 0,5, que é o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura do gelo, que é de 20 graus. 0,5 vezes 20 é igual a 10 aqui. E 10 vezes 200 é igual a 2.000 calorias. Ou seja, para aquecer o gelo de menos 20 graus a 0 graus Celsius é necessário 2.000 calorias. Aí depois de chegar a 0 graus, ele precisa de mais calor para fundir. E sabemos que o calor de transformação é igual a massa vezes o calor latente. A massa é 200 gramas e o calor latente é de 80. Aí 2 vezes 8 é igual a 16 e permanece o 0 mais 3 0 vai ser 16.000 aqui. Nesse estado aqui vai precisar mais 16.000 necessário para derreter toda essa quantidade de gelo. E a água, continuando o sistema, a água vai aquecer de 0 graus Celsius até 60 graus Celsius. Ou seja, a gente usa de novo a equação do calor sensível, que vai ficar massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. 1 vezes 60 é 60, e 60 vezes 200, 6 vezes 2 é igual a 12, e permanece os dois zero aqui, vai ficar 12.000. Ou seja, para a água, tipo, passar de um gelo a temperatura de menos 20 graus até atingir uma água com a temperatura de 60 graus, é necessário essa quantidade de calor aqui total aqui. Agora vamos analisar o vapor de água, o quanto de calor esse vapor vai perder de calor. Primeiramente, para a água condensar, né? Ele está 100 graus, aí ele vai condensar, né? A gente sabe que o calor de transformação é massa vezes o calor latente. A massa a gente não tem, mas a gente sabe o calor latente, que é de menos 540. Assim, o calor vai ser menos 540 vezes a massa aqui, que a gente diz que aqui é um X. E o resfriamento da água condensada, a gente usa de novo a equação do calor sensível, que é a massa vezes o calor específico da variação de temperatura. A massa a gente não tem, o calor específico é 1, e a variação de temperatura é menos 40. Ou seja, nesse estágio aqui, ele perde menos 40 vezes a massa aqui, 40x. Assim como nos exemplos anteriores, a massa é o calor que o gelo recebeu aqui vai ser igual ao calor que o vapor cedeu aqui, entendeu? Nesse estágio aqui. Ou seja, vai ser 2.000 mais 16.000 mais 18.000 vai ficar igual a aqui, substituindo aqui, 2.000 vezes 16.000 mais 12.000 vai ficar 2.000 e 12.000 vai ficar 14.000, 14.000 e 16.000, 30.000. E aqui, menos 580. Como é em módulo, aqui vai ficar positivo, vai ficar 30.000, vai ser igual a 580x, corta o 0 com 0, vai ficar igual a 3.000 dividido por 58, que é aproximadamente 51,7 gramas. Ou seja, a quantidade de massa de água aqui, de vapor que virou água, e está no copinho ali, vai ser de 51,7 gramas a mais. E como a gente sabe que o gelo ali é 200 gramas,
a quantidade de água total no final vai ficar 200 mais 51,7, que vai ser igual a 251,7 gramas. Ou seja, no final, durante esse processo, você botando vapor de água nesse gelo até derreter, até chegar a essa temperatura de 60 graus, vai ficar no total de água lá 251,7 gramas.